Olá, gente boa! Hoje o programa Papo Dinâmico é dedicado a todo mundo que trabalha com direito, que estuda direito e que, de certo modo, usufrui dos serviços dos profissionais da área jurídica. Vamos tratar deste assunto aqui no Papo Dinâmico, que já está no ar. Boa, hoje falando aqui de direito, especialmente do direito tributário. Vamos falar de tudo, né? Do direito empresarial e de outras áreas do direito também, que tem conexão com tudo isso. Estamos aqui com dois ilustres, bem-sucedidos advogados, muito bem trajados, como todos os advogados, né? E estamos aqui com o Estênio Pereira, que é especialista em direito tributário e direito empresarial. Muito boa noite, Estênio. Seja bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Que isso, eu que agradeço o convite, Daniel Barbosa, poder participar aqui do programa, do Papo Dinâmico e poder contribuir aqui com um pouco das experiências que a gente tem vivido aí ao longo desses últimos 17 anos aí de advocacia. Ok, também aqui presente o advogado Luiz Felipe Coelho, especialista em direito tributário. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Obrigado, satisfação poder estar aí, contribuir um pouco aí com o nosso conhecimento. Pois é, vocês são advogados, todos dois são advogados. Perfeitamente. Perfeito. E vocês empreendem, como é que é? O advogado, ele é um empreendedor na área jurídica, é isso? O advogado, ele pode ser um empreendedor, não quer dizer que ele é. Essa é até uma questão muito debatida hoje, quando a gente, até nos centros acadêmicos, porque as faculdades de direito hoje, elas precisam dar mais ênfase nesse lado do empreendedorismo do direito, né? Uma coisa que você não aprende, pelo menos na nossa época, a gente não teve muito coordenação nesse sentido, né? A gente foca ali na universidade em aprender a parte técnica do direito, todas as disciplinas, mas realmente eu sinto essa falta da preparação do estudante de direito para o mundo do empreendedorismo, sabe? E a gente acaba aprendendo isso na prática mesmo. A gente vê no Brasil grandes bancas de advogados, né? São verdadeiras empresas, com advogados extremamente assim, bem-sucedidos, tanto do ponto de vista profissional, com muito sucesso, né, digamos, nas diversas demandas atuando, mas também com um acúmulo de riqueza e tal. Isso tudo se deve ao fato de atuar como empreendedor do direito? Eu acredito que esse é o grande segredo, porque o profissional que ele já sai da faculdade, pega a carteirinha da OAB e vai trabalhar como autônomo, ele fica limitado na sua raio de atuação, da sua capacidade produtiva. Parte do princípio e da premissa é que ele sozinho ele não vai conseguir ter uma carteira de cliente muito expressiva. Então, quando você começa a enxergar essa atividade do direito, da advocacia principalmente, como uma empresa e fazer a gestão dela como um negócio empresarial, ali você já pensa em fazer gestão de pessoas, gestão financeira, gestão administrativa, planejamento estratégico, né? Então, ali você já pensa em fazer uma ativação de marketing e você começa a criar uma equipe para te dar suporte de expansão. Porque sozinho não existe empresa hoje que cresce sozinho, sem pessoas. Esse é o grande segredo. Doutor Luiz Felipe, o senhor está caladinho aí. Direito tributário é a sua área mesmo de atuação. Você atua sozinho ou tem um escritório? Nós somos sócios, né? Vocês dois aqui são somos sócios. Do mesmo escritório. Sim, né? Como é que chama o escritório de vocês? Chama SNF Advogados. Nossa, SNF Exato. Advogado. Até o nome do escritório parece um imposto. Exato. A gente fez uma fusão, né, entre os nossos escritórios há 2 anos atrás. O Estênio já vinha dessa advocacia empresarial, já é empresário já há muitos anos, né, trabalha com vários segmentos de negócio. E aí eu vim com o meu conhecimento já da área, trazendo minha parte técnica, né, sempre trabalhei em outras bancas de advocacia, na área tributária, e vinha somar com ele aí, né, a advocacia na parte empresarial. Hoje a gente advoga para empresas de forma preponderante, e aí envolve tudo, né, a área tributária, o empresarial em geral, o trabalhista, o civil, tudo isso a gente contempla lá no nosso escritório. A gente tem Sim, mas aí são com outros profissionais, né? Sim, hoje a gente tem uma equipe lá de mais ou menos 14 pessoas dentro da nossa banca de advogados, entre advogados, auxiliares, controles jurídicos, gestores administrativos e financeiros. E aí a gente, com essa equipe, a gente consegue aí atender uma carteira hoje mais ou menos de umas 50 empresas que tem no nosso portfólio hoje. Perfeito. Na área tributária, qual a área que você atua? Todos os tipos de impostos ou você elege algum tipo de imposto para trabalhar?
Para trabalhar com o direito tributário no Brasil não é fácil, né? Aliás, eu queria fazer essa pergunta. Tem que ser técnico ou tem que ser artista para trabalhar? Tem que ser os dois, né? Tem que ser né? técnico e artista. O Stênio também é contador, né? Então, eu tenho vivido bastante a realidade contábil e não é fácil, né? A gente falando um pouco do empreendedorismo na área jurídica, em qualquer área, o empresário no Brasil, assim, é um sobrevivente, né? Em razão principalmente da questão tributária, né? Hoje, dentro do escritório de contabilidade lá, a gente vê a mobilização de pessoas que é necessária para a gente poder fazer uma apuração contábil e apuração de imposto em razão da complexidade tributária que a gente tem aí no nosso país. Tá, mas vocês atuam de forma preventiva ou também na parte reativa também? O que eu quero dizer isso? Preventiva no sentido de orientar as empresas para ela não incorrer em algum ilícito fiscal, tributário. E reativa, quando ela incorre, aí vocês têm que acionar ou se defender a empresa na justiça. A gente tem as duas frentes de trabalho, né? A gente tem a parte de consultoria, onde a gente realmente atende, prepara os clientes, orienta eles em como agir de forma preventiva a evitar que autos de infrações sejam gerados ou a evitar que a carga tributária seja muito elevada. E também reativa com relação ao contencioso fiscal, tributário, de processos administrativos e judiciais. E tem o braço também da parte de recuperação de créditos, que a gente avalia se a empresa tem oportunidades de recuperar algum crédito tributário que tenha sido pago indevidamente ou em detrimento de alguma tese tributária que tenha sido aí pacificado o entendimento nos tribunais superiores, né? Essa parte aí o Dr. Luiz conduz, inclusive, com uma equipe que a gente tem, que a gente faz parte de um braço tributário nacional, que é de um grupo de Porto Alegre, que é a Tex Group, que a gente soma forças com eles também para sempre estar antenado nessas novas teses e ter um corpo operacional, um braço externo da nossa empresa, dando aí uma capacidade produtiva até além da equipe interna nossa que a gente tem. Ok. Tá, tem um monte de coisa. Nossa senhora, vocês abriram agora a minha mente aqui para um monte de perguntas que eu nem sei se eu vou seguir o roteiro aqui. Mas em relação à parte tributária, Goiás, por exemplo, nível regional tem mais os impostos regionais, né, que a gente chama ICMS, os impostos municipais, ISS, ITU, IPTU. O que mais em Goiás tem? No estado de Goiás tem mais o ICMS e o DPVAT, que é o de causa-morte. A gente tem uma frente de trabalho muito forte que a gente atua também com as famílias, direito sucessório, com estruturação de holdings, planejamento societário, sucessório, e com essa questão envolve muito essa questão da economia ou do gasto do ITCD, do Imposto Causa-Mortes, ou em detrimento do ISTI, que é o Imposto de Transmissão Inter-Vivos. Então, hoje em dia a gente vê, principalmente com a pandemia, né, as famílias estão muito preocupadas em fazer a sucessão em vida, e aí sempre faz essa comparação, a gente paga qual tipo de imposto, ele é mais vantajoso para nós, já que é uma opção para quem quer fazer a sucessão, né? Então, aí vocês atuam também de forma a orientar, como consultoria. Na verdade, deve ter muito empresário comendo barriga, digamos assim, pagando imposto sem necessidade. Acontece. E às vezes deixando de pagar imposto que é necessário. Isso acontece? Acontece também. Acontece muito, né? Então, as empresas hoje veem o tributário como parte do negócio, né? Então, tem departamentos especializados na parte de recuperação de crédito para poder monetizar o negócio, né? Reverter ali uma parte do dinheiro que eventualmente é recolhido de forma indevida para injetar no negócio novamente e fazer fluxo de caixa. Perfeito. Como vocês orientam as empresas, se elas estão atuando, como orientam? Vocês procuram a empresa ou as empresas procuram vocês? Como é que é feito esse trabalho de orientar as empresas para que elas possam otimizar, digamos assim, a sua carga tributária? O approach ele pode ser feito tanto partindo do empresário, em busca do nosso escritório, ou também através da nossa equipe comercial, que também faz as visitas e agendamentos. Mas o passo inicial a gente sempre inicia com um diagnóstico, né? A gente não tem condição de opinar, né, doutor, sem fazer uma avaliação prévia. Então a gente gosta primeiro, sem compromisso, logicamente, de acessar todas as informações tributárias. Lógico que a gente trabalha com termo de confidencialidade, com profissionalismo, dando essa segurança jurídica, né? Porque são informações ali essenciais que o empresário tem que liberar na nossa mão para a gente fazer essa avaliação. E uma vez feito esse diagnóstico, a gente já vai ter um direcionamento prévio do que pode ser feito. Quais são os próximos passos? Que dali pode seguir por uma recuperação de crédito que ele tem ali para receber, ou pode seguir por uma questão de um passivo a descoberto que ele tenha, que ele nem conheça que tem,
ou até mesmo falar que está tudo certo, que ele está em boas mãos com os profissionais que ele já está sendo atendido e que aquilo ali só vai ser uma validação para ele e uma chancela para ele continuar fazendo o mesmo processo. Normalmente, as pessoas, nós brasileiros, reagimos quando já estamos com um problema criado, né? Mas é muito importante fazer esse trabalho preventivo, né? Porque às vezes a pessoa não sente necessidade porque não tem problema, não teve autuação, não teve fiscalização, não teve nada. Mas ele está correndo risco e essa prevenção antecipada, ela certamente seria muito útil para as empresas, né? Sim. Eu imaginei que vocês tivessem algum tipo de programa de treinamento, de orientação para as empresas, assim, independentemente delas precisarem pontualmente ou não. Desenvolvimento em forma de treinamento da equipe do empresário, a gente não trabalha com a parte de ensino. Certo. Mas a gente tem essa consultoria preventiva que a gente aplica e ela pode se dar por duas formas. A gente tem a parte da consultoria rotineira, mensal, que a gente tira dúvidas, que a gente pega as novidades legislativas, pesquisa ali a atividade daquele empresário e vê as novidades para aquele setor, ou a gente também tem a parte do planejamento tributário estruturado. Que o planejamento tributário é onde a gente já vai fazer uma projeção do crescimento da empresa para o exercício seguinte e, em conjunto com a contabilidade daquele cliente, encontrar saídas para minimizar ou manter que a carga tributária efetiva daquele cliente, daquela empresa, se mantenha dentro do padrão orçamentário que ele já tem previsto. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos ver com os especialistas aqui em direito tributário qual a área do direito que é mais promissora para quem atua com o direito, tá? Com os operadores de direito, os profissionais do direito, no próximo bloco. Aguarda aí para você saber se a área tributária é a área mais promissora. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Não deixe de assistir o nosso programa lá no YouTube. Tem todos os programas nossos lá no canal do programa Papo Dinâmico e também no canal da PUC TV Goiás. E acompanhe a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e X, ok? Estamos hoje falando aqui de direito, especialmente em direito tributário, com os especialistas nesta área do direito. Dr. Luiz Felipe Coelho, especialista em direito tributário, e o doutor Estênio Pereira, que é especialista em direito tributário e empresarial, né, doutor Estênio? Então, essa área é a área que dá mais dinheiro, né, no direito? Essa é uma pergunta muito particular, né? É complicado, né? Acho que áreas do direito, eu acho que não tem isso, assim, né? Acho que tudo que é feito de forma caprichosa, com zelo, tem potencial na área do direito, né? Eu acho que é importante o profissional se especializar. Acho que é isso que é o certo para qualquer um que está começando hoje, em qualquer área, seja no direito, na odontologia, na medicina. Eu acho que hoje se especializar que é o fundamental. Tá, especializar e também empreender, que a gente estava falando aqui no bloco anterior, empreender no direito hoje significa também, além de ter uma boa estrutura de escritório e tal, também ter uma boa estrutura de comunicação, principalmente nas redes sociais? Perfeitamente. Hoje o advogado, ele não pode mais pensar que ele vai atender ali o cliente no balcão, vamos dizer assim, né? Hoje em dia nem os processos mais você despacha ele no balcão, raramente você precisa de ir no fórum para poder despachar alguma coisa. Então hoje está tudo no virtual e não diferentemente disso, a parte comercial está indo para o virtual, o marketing está indo para o virtual, temos Instagram, temos as plataformas de redes sociais, o próprio WhatsApp hoje é uma ferramenta muito forte de captação de clientes e de leads. Então, assim, a gente tem que se inovar a cada dia, tem que ter projetos mais disruptivos. E pensando nisso, a gente, logicamente, tem que respeitar o Código de Ética da OAB. Porque o direito, ele é uma profissão, uma atividade regulamentada. E ali a OAB regulamenta o que pode ou não pode ser feito. Desde que você cumpra todas as normas, tudo que não é vetado pela OAB é permitido. E ali você pode ter inúmeras ideias de abordagem, de approach, mas como o Dr. Luiz falou, uma das técnicas hoje mais, vamos dizer assim, efetivas na captação de clientes e na expansão comercial de um negócio de advocacia é você, a partir da especialização, quanto mais o advogado se tornar especialista, ele vai tendo autoridade no assunto. E aí a própria oportunidade da TV, do rádio, onde você possa ali expor causas, ganhos, experiências vividas com clientes, ali te permite conquistar essa autoridade com o público. E isso vai te dar notoriedade. Ok, você critica muito o sistema tributário brasileiro,
fala de que é um sistema que não leva em consideração a capacidade contributiva. Não sei como é que vai por aí, mas tem muitas críticas a esse sistema. Essa mudança que tivemos no ano passado, não sei se foi ano passado ou esse ano, mas enfim, tivemos uma reforma tributária agora recente do Congresso, que se aplica a uma parte apenas do sistema tributário, que eu acho que é a parte de consumo, né? Sim. O sistema é complexo, você já disse isso, né? E essa reforma melhora esse sistema? Em que sentido isso melhora, tanto do ponto de vista operacional, de facilitar os processos administrativos disso, quanto também do processo de justiça social? Sim, hoje a gente vive num manicômio tributário, né? Essa expressão é muito usada aí pelos tributaristas. Eu acho que a reforma ela veio não com o intuito de reduzir a carga tributária, eu acho que isso efetivamente não vai acontecer, mas sim simplificar, né, a forma de apuração e dar o entendimento para o contribuinte daquilo que ele está pagando efetivamente imposto. A emenda constitucional 132, né, promulgada no final do ano passado, ela foi espinha dorsal desse nova sistemática tributária, criando ali o IVA, né, dual, né? O IVA é um sistema já utilizado em vários países do mundo, né? Então a gente pegou ali os 5 impostos, né? Pegamos o ISS, o ICMS, e esses 2 impostos se converteram no IBS, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e os impostos federais, o IPI e o PIS e COFINS, converteram-se na CBS, né? Que é Contribuição de Bens e Serviços. Então, com isso, vai ficar mais fácil a forma de se apurar o imposto e vai dar mais transparência para o contribuinte. Por exemplo, hoje o sistema tributário nosso, ele se desenvolve em cascata. Por exemplo, se você tem vou dar um exemplo aqui bem prático, uma montadora de veículos, por exemplo, ela adquire ali um pneu, o veículo dela paga o ICMS daquele pneu. Depois esse veículo vai ser montado e vai ser vendido, né? Então esse ICMS desse pneu vai compor lá a base de cálculo do preço do produto final. Então, com essa reforma tributária, a ideia é que se torne mais fácil a percepção, porque o sistema não vai se tornar mais cumulativo. Entendi. Basicamente é isso. Então depende simplifica, mas não faz justiça social nenhuma nesse caso. Em alguns pontos que a reforma ela traz sim uma justiça, um ponto bastante interessante diz respeito ao cashback, né? Também funciona em alguns países. Eu acho que talvez seja o instrumento de maior isonomia tributária dentro da reforma, né? Que ela ali prestigia as famílias de baixa renda, né? As famílias de baixa renda que estão inscritas em cadastros do governo, elas têm direito a ter restituído 100% dos impostos pagos em serviços essenciais, tais como energia, água, esgoto, tudo isso retorna em forma de dinheiro para essas famílias. Primeiro vai ter que pagar, vai ter que ir lá com a notinha e pedir o ressarcimento. Exato. Que nem faz nos cashbacks. Isso vai ser tudo regulamentado agora por lei complementar, né? A gente só tem uma espinha dorsal da reforma tributária e tudo depende agora de como é que vai ser regulamentado via lei complementar. Ok. E o seu escritório tem alguma consultoria sobre essa reforma tributária disponível, algum tutorial disponível na plataforma de vocês? A gente tem materiais, sim. Eu tenho que só checar depois qual plataforma que está disponibilizado isso, mas a gente pode disponibilizar o contato nosso aqui ao final. Pois então o escritório seu não tem uma plataforma própria de orientação geral aos clientes? Não. É porque a gente trabalha num sistema de escritório mais boutique, né? Sim. Então bem direcionado para os clientes, as empresas que são clientes da nossa carteira. Então é bem exclusivo e customizado o nosso trabalho. Então, assim, não temos ainda uma plataforma de notícias, vamos dizer assim. Tá, você não pensou de criar uma equipe de trabalho para prestar informações e interagir, sei lá, com clientes diversos, que não necessariamente precisa de uma ação do advogado, mas precisa de uma orientação jurídica, e não necessariamente do advogado para atuar? Pensar, a gente até pensa assim, em fazer. A gente tem esse braço lá de Porto Alegre, que é o Grupo Tex Group, que disponibiliza tudo isso para nós também de uma forma bem tranquila. A questão é que eu acho que ainda é até um pouco prematuro, né? Essa reforma tributária, antes de ser regulamentada, a gente soltar muitas informações. A gente vê que todo tipo de informação da reforma que sai nas redes sociais hoje, ela não deixa de ser especulativa. E aí a gente ainda tem insegurança jurídica, porque o legislativo vai, aprova, volta, tem vetos, enfim. Existe toda uma sistemática de aprovação de leis no Brasil que ela
até chegar no, vamos dizer assim, dela entrar em vigor e isso vinha a ter que ser seguido, a gente depende de várias outras leis complementares. E aí é onde que realmente a gente vai entrar mais afinco nessas orientações e nesse suporte aí à população também. Hoje muitas dúvidas ainda surgem, né, a respeito da reforma. A gente não tem nada muito claro ainda, né? Pergunta-se muito, os impostos vai diminuir, vou pagar menos imposto. Olha, acho pouco provável. Dependendo da sanha arrecadatória, talvez vai pagar mais. Né? Então ainda é muito prematuro falar dos efeitos da reforma tributária, do impacto disso. É porque o empresário, quando ele procura a gente, ele não quer saber da lei, ele não quer saber propriamente dito da reforma tributária, ele quer saber o que isso vai impactar na vida dele. Ele quer saber quanto que vai sair a mais ou vai deixar de sair a menos do bolso dele. Então, o nosso trabalho é facilitar esse entendimento e transformar isso em números. Por quê? Porque para as empresas, para a população, todo mundo hoje pensa em número. A matemática ela é uma só. No final do mês, ele tem que dar conta de pagar as contas dele ali, com a receita que ele teve, e a conta tem que fechar. E a parte tributária, enfim, ela resume a isso. Entendeu? Tanto para as empresas quanto para o consumidor final. Perfeito. Em Goiás, já que nossa audiência aqui, apesar do programa estar disponível no YouTube, mas principalmente em Goiás, o pessoal aí que assiste ao canal, nosso sinal aberto, de Goiás, né? Então, como é que estão as empresas em Goiás? Em que tipo de, digamos assim, problema tributário as nossas empresas em Goiás incorrem? Olha, a gente tem problemas diversos, né? Porque, igual eu falei, depende do segmento da empresa. Né? A gente atende multimercado, então a gente tem segmentos diversos na nossa carteira de clientes. Mas vai desde de ICMS sobre trânsito de mercadorias, de benefícios fiscais, às vezes apuração de benefícios fiscais concedidos e são apurados errados, e aí tem estornos de créditos outorgados, enfim. Dentro do ICMS tem uma seara, entendeu? Dentro do ISS, da prestação de serviço, tem outra seara. Hoje a gente tem um tema muito forte para o segmento de eventos, que é a discussão do PERSE. Né? O PERSE ele foi aprovado pelo governo federal no governo Bolsonaro, foi revisto pelo governo Lula, tentaram tirar agora recentemente, e aí voltaram de novo. Então, assim, criaram uma nova didática de concessão do PERSE para o setor de turismo, de eventos. Dentro dessa mesma mudança, tentaram excluir aí a desoneração da folha de pagamento para as indústrias. Então, isso aí iria impactar demais. Foi uma luta legislativa para manter a desoneração até o final desse ano. Então, isso aí impactaria sobre a folha de pagamento de todos os funcionários das grandes indústrias. Então, existem assuntos bem diversos, porém, que impactam diretamente. Então tá, doutor Stênio, já vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta e vamos continuar nessa linha aqui, mas tentando entender qual a ginástica, digamos assim, tributária as empresas têm que fazer para sobreviver nesse manicômio tributário que é o sistema tributário brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos debatendo sobre direito, ciências jurídicas de um modo geral, e especialmente sobre direito tributário, com os especialistas aqui em direito tributário, doutor Stênio Pereira, que é especialista em direito tributário e empresarial, e também com o doutor Felipe Coelho, doutor Luiz Felipe Coelho, que é especialista em direito tributário. Então, vou fazer uma pergunta aqui meio capciosa para vocês. Dada a complexidade jurídica que temos no Brasil, especialmente em relação ao direito tributário, pode acontecer de, em algumas situações, o empresário ter que optar em não pagar, não recolher devidamente o imposto e depois negociar isso por meio de um refis ou uma ação trabalhista? Ou isso é um suicídio para o empresário? Olha, eu não acho que seja um suicídio, né? Dada a sistemática que a gente vive hoje, tanto de cobrança dos impostos, né? A morosidade, a gente conta muitas vezes com a morosidade do Estado. E isso acaba sendo, às vezes, uma estratégia de negócio para algumas empresas. O que existe hoje são várias teses tributárias, né? Muitas matérias estão em discussão. E o que o empresário, às vezes, faz como estratégia de negócio é levar essa discussão para a justiça. Se não tem um entendimento muito sedimentado sobre aquilo, ele leva a matéria para discussão, eventualmente consegue uma liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário e vai ali, usando a morosidade da justiça durante todo esse período, né, com base em uma liminar, garantindo que ele não vai recolher no imposto ali. E lá na frente, se a liminar cair, ele vai recolher o imposto,
né, mas sem a multa, né, porque ele estava ali todo aquele período ali garantido por uma decisão liminar. Então, isso às vezes faz sentido para muito empresário, né, utilizar dessa estratégia aí para poder reduzir o custo tributário na operação dele durante esse período. Ok, entendi. Agora, o problema também é que muitas vezes, dada a complexidade tributária que existe no Brasil, o empresário quer cumprir a lei, mas ele não consegue cumprir mesmo achando que está cumprindo, né? Isso existe acontece. essa situação também? Acontece. Não é por poucas vezes, né? Várias vezes a gente recebe, às vezes, autuações de impostos, infrações, seja por falta de cumprimento de alguma obrigação acessória ou por falta de pagamento do próprio imposto que o empresário nem sabia que devia. Que ele contava com uma equipe que achava que estava sendo apurado da forma correta, ou que a interpretação da lei tributária, naquele caso, ou seja pelo contador ou pela consultoria tributária, teve uma interpretação diversa do que é o do auditor fiscal. E aí não é também raras vezes que tem situações que a gente consegue derrubar o auto-infração e como validar que o empresário estava certo, e em outras situações que não consegue derrubar o auto-infração, a gente consegue fazer uma administração desse passivo tributário de uma forma que impacte menor para ele na hora do desembolso financeiro, que seja aproveitando um refis, um recupera de descontos, de multas, juros, para poder estar negociando. Ok, geralmente os órgãos fiscais do Estado, eles dispõem de organismos administrativos de solução de conflitos, né? É melhor atuar nesses órgãos ou ir direto para a Justiça? Como é que é isso? Inclusive no governo federal tem lá a transação. Transação a nível regional e depois em nível federal também tem lá o CARF, né? A gente sempre esgota todas as possibilidades administrativas antes de ir para a Justiça. Isso aí é o padrão nosso de trabalho, acredito eu que deva ser também, a maioria dos profissionais do direito também façam dessa forma. Mas, logicamente, que não é uma regra geral, né? Depende muito do caso a ser analisado e do pé que está a situação que o cliente traz para nós. Porque tem situações que quando chega para nós ainda está nas esferas de instâncias administrativas. E outras situações que já está inscrito em dívida ativa, que já não cabe mais nada na esfera administrativa. Aí a gente já pensa já em alguma ação judicial, alguma medida judicial para conseguir aquela suspensão da cobrança do crédito e dar um suspiro para o empresário ali trabalhar à medida que ele vai se capitalizando para poder negociar aquela dívida. Entendi. Em relação aos impostos federais, o escritório de vocês também atuam em relação, por exemplo, situações federais, nós temos aí as contribuições sociais, né, os impostos federais, hoje tem imposto de renda sobre receita de empresa, né? Receita líquida, PIS, CONFINS, contribuição social sobre o lucro líquido. Isso, as empresas de Goiás procuram vocês também em relação a esses impostos ou isso pertence a uma esfera mais nacional? Não, muito pelo contrário. Na realidade, a gente tem muita demanda por tratar de impostos federais, porque ali é onde tem a maior oportunidade de recuperação de crédito. É onde realmente as empresas deixam passar oportunidades, seja na apuração do imposto ou até mesmo na emissão das notas fiscais, né? Porque ali o problema tributário ele inicia ali desde a origem da emissão da nota fiscal, do negócio em si, onde que ali você pode classificar errado um CFLP, tributar numa alíquota errada determinado produto, porque a situação tributária ela é tão complexa que um só segmento de negócio, às vezes ele tem produto que enquadra em 10 tipos de tratativas tributárias diferentes, em alíquotas, em situações diferentes. E isso, às vezes, passa despercebido ali dentro da gestão do negócio. O ministro Haddad, nessa proposta dele de aumentar a receita da União durante o governo Lula agora, ele criou uma celeuma danada, uma polêmica danada em relação ao CARF. O presidente do CARF, o voto de Minerva dele, tinha que ser a favor do governo. O que é o voto de Minerva? Uma vez empatada a votação no CARF, que é nem sei o que significa CARF, mas é o Conselho Superior, digamos assim, da administração federal, que decide os conflitos, federal, né, que decide os conflitos tributários. Então, numa disputa lá de interesses de uma empresa, se houver um empate, o presidente do CARF teria que votar a favor do governo no caso de empate, né? E parece que a orientação anterior era que ele não votava ou votava... no caso de empate, o empresário que ganhava, né? Era assim.
Era mais pró-contribuinte, né? É, pró-contribuinte. E no caso aí, isso era tão significativo assim do ponto de vista de arrecadação para o governo? Esse governo nosso, né, atualmente, ele está com esse viés mais arrecadatório. A gente vê aí um problema de déficit fiscal e tudo, então há vários movimentos no sentido de aumentar a arrecadação. E isso envolve várias medidas, né? A utilização do próprio órgão administrativo com esse viés acaba trazendo, aumentando a arrecadação, né? Porque aí o contribuinte ali fica mais desprotegido. É porque ele chegava a calcular o valor que ele arrecadaria com essa mudança. Eu fiquei assim, mas como é que pode? Porque dependeria do empate, tinha que ter um empate. O CARF, eu não sei quantos tem, mas deve ter de 7 membros ou mais. É porque as matérias já estão sendo discutidas lá, então já se tem uma projeção de quanto que aquele impacta, né, em receita. Então já se sabe quanto, já é possível quantificar aquilo em valores. E aí, com uma manobra nesse sentido, né, de trazer um viés mais arrecadatório, né, consegue ali já fazer uma receita, um caixa para a União. Tá certo. Vocês atuam no CARF também? Sim. O escritório de vocês? Sim, a gente também entra com medidas de defesa administrativas dos processos administrativos que são julgados no CARF. Ok. Em relação, você falou, né, no bloco anterior sobre incentivos. Os incentivos são renúncias, né, do Estado, às vezes município, Estado, ou às vezes a União, renúncias fiscais em benefício de algum empreendimento, de alguma empresa. De algum setor. Para ela se estabelecer, algum setor. Com alguma né? condicionante. Certo. Isso é motivo de conflito também? Às vezes acontece, porque a legislação, né, quando ela concede um benefício, ela faz ela entabula vários requisitos, pré-requisitos, e às vezes acontece de ter uma contrapartida do empresário, não só de ampliação, da estrutura, de produção, de contratação de mão de obra, enfim, para trazer um benefício para a sociedade, como também de alguma contribuição, alguma taxa contributiva ali que é criada, igual aqui no Estado de Goiás tem o Protege, né? Então, o que acontece? Dentro desses requisitos, o Estado ele concede o benefício, mas na hora de usufruir, nem sempre as empresas estão aptas ali a seguir as regras do jogo. E ali é onde consegue, às vezes, surgem fiscalizações, autuações, questionando se tem ou não tem o direito do uso do benefício, né? De fruir, se fruiu da maneira correta e cobrando diferenças ou até mesmo revogando o benefício. Entendi. O atual governo, Ronaldo Caiado, tocou a musiquinha aí, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente vai falar disso no próximo bloco, tá ok? Ele anunciou que ia suspender os benefícios fiscais de alguns setores, né? Parece que fez isso realmente. Vamos ver que implicação isso teve em relação aos problemas fiscais das empresas, já no próximo bloco. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, hoje falando de direito, especialmente direito tributário, direito empresarial. Então, sobre os incentivos fiscais ou suspensão dos incentivos fiscais, foi anunciado no primeiro governo do atual governador de Goiás, foi anunciado que ele ia fazer uma suspensão, digamos assim, de alguns incentivos fiscais. Isso gerou que tipo de repercussão no setor tributário brasileiro? Brasileiro ou goiano? De Goiás, né? De Goiás. Na realidade, assim, o governador do estado, quando ele assumiu o primeiro mandato dele, ele sentiu a necessidade de reformular os programas. Né? Logicamente que ele deve ter sido feito um estudo ali junto com a economia, ele fez várias movimentações junto às entidades classistas, inclusive a ADIAL, é uma das entidades que representam as indústrias, que seriam as maiores afetadas. Houve até um movimento de retração das indústrias, algumas indústrias até ameaçando sair do estado, mas eu acredito que com as negociações ele reformulou de uma forma que trouxe mais aquecimento para a indústria aqui local e não teve perdas maiores, significantes. Num primeiro momento teve essa especulação e essa baixa e depois acho que normalizou. Ele mudou o nome dos programas, tem o programa das indústrias que é o ProGoiás, Fomentar Produzir, e aí ele reformulou esses incentivos aí. O que eu sei é que está tudo funcionando, hoje as indústrias estão satisfeitas, a maioria delas eu vejo que tinha a discussão de sair ou deixar o Estado, não saiu, acho que percas foram pequenas. Foram resolvidos, sanados esse problema. Tá, nós falávamos ainda sobre os incentivos fiscais e falamos também da reforma tributária. Um dos objetivos da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal, porque um município dava incentivo fiscal, o outro não dava e ele acabava ficando prejudicado e tal. Esse imposto é imposto sobre bens e serviços, né? Ele tende realmente a acabar com essa guerra fiscal?
Sim, porque na verdade vai unificar, né, ali o ICMS passa a integrar lá o IBS junto com o ISS. Então, ali vai ser uma alíquota única ali, né? Estão se imaginando em torno de 17% para o IBS, em torno de 8,8%, salvo engano, para a contribuição sobre bem e serviço, que é o federal. Ok, então, na verdade, os municípios, os estados vão perder esse poder, essa capacidade de conceder incentivos fiscais. Agora só mediante lei federal. Porque é uma emenda constitucional que foi aprovada. Sim, é uma emenda constitucional, sim, sim. Então, só por emenda constitucional poderia haver... vai trazer uma direito, isonomia né? maior, né? Nessa, e acabar e pacificar esse entendimento sobre concorrência entre os estados. Quer dizer, as empresas não vão... os municípios, os estados não vão poder usar desse subterfúgio, digamos assim, para atrair investimentos para os seus municípios, concedendo incentivo. A priori, eu acho que é uma das intenções do legislador com a reforma. A não ser que seja em IPTU, né? A IPTU é um imposto municipal. O IPTU... município vai dar uma isenção de IPTU, por enquanto, né? Sim. Porque sobre ISS não pode mais. Né? O ISS está compondo o IBS, né? IBS, junto, então... Exato. O que faltou aí a gente perguntar aqui sobre a LGPD, porque como você trabalha com direito empresarial, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Esta lei, ela ainda é nova, mas já temos, digamos assim, disputas jurídicas, fatos concretos que pode levar alguma empresa a uma situação de perdas e danos com o uso indevido dos dispositivos protegidos por essa lei? Sim, hoje esse assunto está muito em alta, inclusive, não só que envolve o direito do consumidor, mas também o direito empresarial, porque as empresas são afetadas diretamente, né? Hoje, cada empresa que tem acesso a informações e dados cadastrais dos seus clientes, ela tem uma responsabilidade com relação a essa informação. E aí, principalmente com relação ao direito digital, internet, e hoje, essa venda online, cada vez mais está difundindo o uso de dados indevidamente. E o consumidor ou o usuário que se sentir lesado, ou até mesmo uma empresa, uma relação entre empresas que se sentir lesada com relação àquilo, ela deve procurar um profissional para poder se sentir resguardada. A gente vê as big techs, né, faturam alto vendendo informações, dados das pessoas. O que um usuário comum pode fazer para tentar garantir, proteger o seu direito ou então se ressarcir de um eventual prejuízo? Parte da premissa, primeiro, que tem que haver um dano. Né? Então, se ele conseguir mensurar que ele foi lesado, que ele sofreu um dano direto ou indireto, seja de ordem material ou de ordem moral, ele pode sim procurar um advogado e a gente coloca à disposição nossa equipe aí para estar orientando, ou qualquer outro advogado que entenda desse segmento. Mas a LGPD ela veio para respaldar, para normatizar o segmento e dar diretrizes de como, inclusive, o próprio judiciário vai seguir. Né? Porque até então isso era um assunto que não tinha regulamentação. E agora não. Agora ela tem regulamentação, exige normas, existe procedimentos que as empresas devem cumprir, existe hierarquias e penalidades pesadas para isso. Tá, mas já tem alguma empresa autuada por não cumprir as exigências da lei, dessa lei? Então, a lei ela veio exigindo alguns requisitos e trazendo um prazo para implementação. Esse prazo ele já foi prorrogado por 2 vezes consecutivas, porém a lei já está em vigor. Autuações diretas, eu acredito que já tenham tido por casos concretos. A gente não vê necessariamente Facebook, Instagram, não sei, mas a Mega já foi autuada fora do Brasil, sim, né? Por vazamento de dados e tal. Agora, aqui no Brasil, parece que ainda não há nenhuma autuação, a não ser em relação à questão eleitoral, né? O que eu estou dizendo é que o prazo para as empresas se adequarem e implantarem nos seus departamentos de LGPD, ele foi prorrogado e ainda não estou vendo autuações. Não estou dizendo que pode não ter ocorrido, mas ainda não estou vendo autuações nesse sentido. Mas casos concretos de danos causados a terceiros, isso já tem. Aí várias autuações envolvendo esse tipo de assunto e discussão. Ok, que situação concreta alguém poderia se sentir prejudicado e acionar? Vocês conseguem levantar alguma possibilidade de um dado concreto, sei lá, uma imagem da pessoa ser comercializada? Hoje a coisa mais comum que você vê aí é sua conta do WhatsApp ser hackeada, sua conta do Instagram ser hackeada. Antigamente era só em bancos, né? As ações indenizatórias contra bancos, porque sua conta bancária te desviar dinheiro, enfim, o seu cartão clonado.
Hoje não, hoje é facilmente, você consegue processar o Instagram, a Meta, o Facebook, o WhatsApp, por ter uma conta sua clonada e isso ter te causado um dano direto ou indiretamente. Então, hoje isso é muito comum. Isso aí é um caso super usual aí no dia a dia. Ok, porque assim, nota-se que algumas situações de irregularidade são situações que que são afetas, digamos assim, a uma delegacia policial, né? Sei lá, você está tentando fazer uma operação, comprar uma passagem, por exemplo, e de repente a sua passagem, você entra num perfil falso e compra uma passagem num perfil falso. Não dá para você reclamar numa estrutura mais elaborada, né? Uma Polícia Federal que é bem estruturada, porque não é um crime e afeta a Polícia Federal, de responsabilidade da Polícia Federal. Então você tem que ir na delegacia. Você chega lá na delegacia, o delegado tem mal um computador na mão, ele não consegue apurar. Tem as Hoje tem a delegacia especializada, né, de crimes cibernéticos, né, cuida exatamente desse tipo de situação. Então, e tem sido bastante demandada, né, e efetiva também. Isso é muito comum, tem se tornado muito comum esse tipo de golpe, né? Sim. Então, esse vazamento de dados e a utilização indevida desses dados, quando é tipificada como crime, aí vai sim para a seara criminal. Tá. E junto, dentro dessa ideia aí da LGPD, ainda vem agora o complicador, que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial pode ser uma ferramenta importante para o advogado utilizar, fazer suas petições, fazer pesquisa e tudo mais, ou ela é mais um complicador, alguma ameaça para essa atividade? É uma questão muito particular, né, pessoal, mas hoje isso não só pode fazer uma diferença positiva, como no nosso caso já faz. A gente já trabalha hoje com inteligência artificial dentro do nosso escritório, a gente já utiliza isso como base de suporte, inclusive, para os advogados. E aí eu posso dar exemplos concretos aqui de situações reais que a gente conseguiu agilizar o trabalho, talvez de uma semana, em 20 minutos com inteligência artificial. Uma busca de jurisprudência é tranquilo isso aí. Perfeitamente. Uma busca de jurisprudência, talvez uma análise de um contrato, apontando eventuais contradições. Então a inteligência artificial eu vejo muito como uma ferramenta de produtividade dentro do escritório de advocacia. Ela faz todo sentido dentro do escritório. E de longe, só complementando, de longe vai ser uma ameaça. Na realidade, vai ser uma ferramenta de suporte para melhorar a produtividade e a capacidade de informação. Mas sempre vai ter que ter o profissional advogado por trás. Sempre. Jamais ela vai decidir sozinha. Nunca. Até porque ela pode decidir coisas que não tem nada a ver, né? Sim. Totalmente. Na verdade, tem até alguns tribunais, eu até acredito que já estejam usando a inteligência artificial, né, para julgamento de demandas. Né? Mas nunca de forma automática, né? De suporte à equipe. Ok. E depois tem sempre um profissional conferir para ver se essas informações são pertinentes, né? Justamente. Gente, infelizmente, nós temos que terminar o nosso papo dinâmico de hoje, que foi muito excelente. Eu gostei muito, aprendi muito aqui de direito tributário, né? É uma área que realmente é apaixonante. Espero aí que a reforma tributária e as reformas, né, porque a reforma ainda está em curso, possa trazer muitas mudanças para melhorar a vida do povo brasileiro. Quero agradecer vocês aqui. Doutor Luiz Felipe Coelho, muito obrigado, boa noite. Obrigado, o prazer foi nosso. Doutor Estênio Pereira, obrigado, boa noite. A gente que agradece novamente, Daniel Barbosa, pela confiança aí e poder estar contribuindo de alguma maneira aí com você, com o seu programa e com a população. Ok, para você que nos acompanhou, um grande abraço e até a próxima.